Oi pessoal, tudo bem? Hoje resolvi trazer para vocês então o último aforismo ou fragmento aí do artigo Música, Estética e o Nada que eu tenho abordado em vídeos vários aí no canal, né? Então fiz vários vídeos passados sobre tópicos que eu escrevi neste artigo e hoje a minha ideia aqui é justamente trazer para vocês então o fechamento aí deste artigo, né, com a temática envolvendo música, movimento e o nada. Como vocês podem ver, né, já tem a ver também com o próprio título, então está diretamente relacionado, né, que o título é Música, Estética e o Nada. Então essa questão do nada está aí perpassando vários dos fragmentos colocados nessa publicação específica. Vou deixar o link aí então dela para quem ainda não leu, né, este meu texto, e deixarei então na descrição do vídeo. Vamos lá então para o fragmento aí de número 10, conforme podem ver na tela. Eu vou fazer a leitura dele e colocar aqui algumas perspectivas possíveis aí de interpretação, sem, claro, tentar esgotar o sentido geral do trecho. Então vamos lá. A música é aquilo que não permite que os cordões do nada se rompam. Ela nos liga não somente aos outros, e por isso afaga o solitário, mas também à essência do mundo, isto é, o movimento, em si contrário ao nada que espreita todo aquele que sofre. Então aqui são várias questões sintetizadas, né, pessoal? Vamos tentar então explorar aí uma por uma, claro, de modo sintético, né? Não é minha ideia aqui fazer um vídeo muito longo aí, explanando muito profundamente todos esses tópicos, mas pelo menos aí os básicos para a gente conseguir interpretar isso de uma maneira um pouco mais aprofundada, ok? Então vamos lá, no início. Né? A música é aquilo que não permite que os cordões do nada se rompam. Então, claro, que cordões no sentido metafórico, certo? Então, de um lado a música, de outro a questão destes cordões do nada, né? E o rompimento deles. Então aqui a gente pode interpretar de várias formas. Claro que aqui é um sentido abrangente, essa questão dessa metáfora usada aí traz justamente a possibilidade de um aprofundamento no sentido, certo? Então aqui eu não estou delimitando exatamente o que eu quero que a pessoa pense aí no sentido de qual tipo de nada seria, mas cordões do nada. Então, né, tudo que está ligado aí a este nada que a gente tem pode ser no seu sentido natural, físico natural, quanto no sentido psicológico. Né? Qual o sentido natural? No sentido da física mesmo. Né? Então, se a gente pensar, aí vários filósofos, etc., sempre trabalharam com a ideia de que existem coisas e existe o nada, ou, por exemplo, né, a própria existência do zero, né, o número zero, então seria relativo a um nada, né, a ausência de algo, certo? Então, essa ideia de ausência e presença sempre está presente aí, tanto na ciência quanto na filosofia. Por exemplo, o Sartre tem aquele livro, O Ser e o Nada, certo? A questão justamente dos números, 1 e 0, né, que a gente trabalha aí muito hoje com essa questão dentro da informática, né? E esses números, para quem não sabe, eles foram aí, primeiramente também idealizados, não no sentido da informática, mas no sentido mais matemático, né, da questão mais abstrata matemática, pelo Leibniz, né? Onde o Leibniz foi um dos primeiros ali a decompor os números para fazerem eles virarem, né, um número qualquer, transformar ele em 0 e 1, ou quantidade de 0 e 1, digamos assim, né? Então, ou seja, essa questão do 0 e 1 perpassou né, a filosofia e a ciência. Né? O Leibniz, para quem não sabe, é um filósofo alemão. E então a gente pode interpretar para esse lado, ou seja, será que existe o nada na natureza ou não? A gente pode trazer esse nada, ou o nada no sentido psicológico, ou seja, no sentido de que, por vezes, a gente tem ali uma espécie de sentimento que nos liga, às vezes, a um nada, certo? No sentido até mesmo depressivo, né? Ou seja, quanto mais a pessoa ele tende a um estado depressivo, mais ela parece estar em contato com este nada. Tá? Então ela pode ou vislumbrar isso através de um estado sentimental, né? Ou através aí de um estado mais lógico, né? de pensar também, por trás das coisas talvez exista o nada, né? Que é o sentido, por exemplo, platônico, né? Ou seja, o mundo é constituído de um mundo ideal, real, e um mundo das ideias, digamos assim. Ou seja, este mundo aqui é um nada, no sentido de ser uma ilusão, e um mundo das ideias é o mundo real.
algo que existe também em muitas religiões, certo? De considerar o mundo que a gente vê como um enganoso, né? Tanto filosofias orientais têm isso, como o budismo e daí em diante, e ocidentais também, né? O cristianismo traz um pouco disso, dessa questão justamente da dualidade do mundo. Então, essa dualidade platônica, ela também espelha essa dualidade das religiões, né? Ou seja, um mundo de nada, de ilusão, e outro mundo que seria supostamente verdadeiro, certo? E aqui não estou colocando, pessoal, o que vocês devem interpretar ou qual dessas são as interpretações positivas ou certas, mas apenas trazendo aí a possibilidade de interpretar esse nada, certo? Ou seja, pode ser jogado aí a partir dessas várias fontes. Então a música, né, seja qual desses nadas forem, ela, né, segundo aí o que eu estou escrevendo, é aquilo que não permite que as coisas que ligam esses nadas, né, se rompam. Ou seja, basicamente pensar no sentido de que ela nos afasta de justamente cair num nada total, certo? O próprio Kierkegaard, né, o filósofo aí do século XIX, ele traz um pouco disso também numa frase que, se eu não me engano, né, eu estou citando aqui de cabeça, então não lembro as palavras certas exatamente, mas pelo que eu me lembro, ele diz basicamente que assim ainda não fosse Mozart para ele, ou seja, se Mozart desaparecesse, né, então todas as coisas que não deixam... aliás, então o nada para ele viria à tona. Ou seja, se Mozart deixasse de existir, basicamente, né, todas as coisas que fariam com que o mundo não parecesse um nada para ele seriam destruídas, né? Basicamente como se a música de Mozart, ou aquela arquitetura musical, talvez até mesmo no sentido formal dela, né, de tentar equilibrar as coisas, as proporções, daí em diante, se aquilo se rompesse, né, porque é que para ele o nada por trás das coisas adviria, né? Então um pouco nesse sentido, né? Ou seja, no fato da música ela conseguir ligar de algum modo as coisas mais disparatadas dentro de si, se a gente pensar bem, né? Então a música, desde a questão de ligar as questões poéticas à música, até a música instrumental mesmo, que consegue dialogar com épocas várias, né? Ela está sempre ali, mesmo a música mais revolucionária, digamos assim, ela dialoga de algum modo com algo da tradição. Então, quer dizer, o que acontece é que basicamente a música consegue amalgamar toda uma série de sentidos dentro de si, mesmo que não seja algo no âmbito mais racional como a poesia, né? Ou seja, ela não consegue objetivar as coisas no sentido como uma palavra consegue, né? Então ela tem um âmbito mais subjetivo, mas exatamente talvez por isso, né? Porque como ela deixa as coisas no ar, digamos assim, ou seja, sem dizer é isto aqui, ela consegue também dar uma noção de unidade, às vezes, maior do que as outras artes. Ou seja, ela consegue fazer, né, através deste caráter mais subjetivo e vário dela, ela consegue fazer justamente isso aí, ou seja, não permitir que os cordões do nada se rompam. Ou seja, ela nos dá quase que, vamos dizer assim, uma ilusão, né, de que as coisas estão conectadas e de que, enfim, né, de que estes nadas podem ser, digamos que, apagados, né? E ali eu dou duas possibilidades seguintes, né, para a interpretação disso. Ou seja, quando ali depois do travessão eu escrevo, então, ela nos liga não somente aos outros. Ou seja, aqui também este nada, né, é superado. Ou seja, o nada no sentido da solidão, né, que é o que eu coloco ali. E por isso afaga o solitário. Ou seja, né, se a gente vivesse na extrema solidão, existiria um nada com os outros, certo? Mas a música ela consegue o quê? Transgredir isso, né, e ligar as pessoas umas às outras. Então, por exemplo, quando a gente ouve um compositor, a gente está entrando em contato com aquilo ali, e aquilo ali nos une a outra pessoa, né, aos pensamentos de outra pessoa, a musicalidade de outras pessoas, né? E também no sentido para o próprio músico, né, que toca junto com outras pessoas, também poderia ser interpretado nesse sentido.
Então, quer dizer, a primeira coisa que faz com que ela rompa este nada é justamente o fato de nos ligar a outros, quase que no sentido da linguagem mesmo. Que a linguagem, vamos dizer, a poesia ou a prosa, ela também nos faz ou nos permite a comunicação com os outros. E por isso ela rompe também um certo nada. Tá? Mas a música, na medida em que, além de carregar em si muitas vezes o elemento poético, no canto, por exemplo, ela ainda tem a carga toda musical por trás daquilo ali. Então, digamos que duplamente ela nos liga a outras pessoas. Né? E por isso ela ajuda a romper com esse nada. Né? E aí eu continuo. Mas também a essência do mundo, ou seja, ela nos liga também à essência do mundo, que, como eu digo, isto é, o movimento, em si contrário ao nada que espreita todo aquele que sofre. Ali eu ponho todo aquele que sofre no sentido de que a gente pode interpretar tanto no sentido schopenhaueriano, né? Ou seja, que todos sofrem. Então, para Schopenhauer, o mundo, como em essência, é sofrimento. Então, basicamente, todos estão sofrendo, digamos assim, né? Mas, se não quisermos interpretar nesse sentido mais pessimista ali do sofre, pode ser sim daquele que sofre no sentido menos genérico, né? Mais individual. Ou seja, no sentido daquele que está sofrendo e encontra este nada, né? Por sofrer, mas aí vem a música e liga ele à essência daquele mundo. Ou seja, que é movimento e não é nada. Ou seja, o movimento ele é contrário ao nada. Então, basicamente, a música, enquanto espelho dessa essência do mundo, ou seja, a música enquanto movimento, porque é isso que ela é, né? A música é a arte talvez menos estática de todas, né? Ela é movimento e nisso ela está espelhando a essência do mundo, que é um eterno devir, um perpétuo acontecer, né? Um perpétuo presente. Então as coisas estão sempre acontecendo. Então a música ela espelha isso, na medida que ela espelha o que o próprio mundo é, né? Ela duplamente traz ao indivíduo o quê? A ideia da superação desse nada. Porque se o próprio mundo em si supera o nada, porque o mundo não é nada. A gente pode achar que o mundo é uma ilusão, mas ele é algo. Não tem como a gente falar que ele é nada. Né? Apenas abstratamente. Na realidade, a gente sabe que ele é algo, tal como nós somos algo. Né? E se o mundo é algo e é movimento, né, a música, quando ela vem espelhar essa essência do mundo, ela traz ela dobra esse caráter, ou seja, ela basicamente mostra para nós que, bom, o mundo é movimento, né? Mas eu também sou movimento. Então, eu, enquanto movimento, né, e ainda mais movimento do que o próprio mundo, né? Por quê? Porque ela está sintetizando, condensando as possibilidades de movimento do mundo, se a gente pensar bem. Cada música tem um tipo de movimento dentro de si, né? E esses tipos de movimentação, se a gente pudesse fragmentá-los, a gente ia ver que eles têm consonância, talvez com coisas que existem no próprio mundo físico, né? Eu digo cientificamente falando, né? Naturalmente falando. Né? Então, a gente nota que ela traz justamente uma dupla superação desse nada. Né? Ela mostra que o mundo é movimento e ela mostra que ela própria é movimento. Então, ela, digamos que traz mais movimento para a vida e por isso ela ajuda esse próprio, aí, digamos, sofredor, vamos pôr assim, né? Ou esse próprio solitário a justamente superar esse estado, né? Se imiscuir num todo maior onde as coisas são movimento. Então, ele escapa desse nada através da própria música. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, isso é um pouco do que eu queria falar sobre este fragmento, né? Claro, teria muito mais coisa aqui para falar sobre isso, mas para não deixar o vídeo muito longo, deixo vocês com essas digressões e, então, convido-os, né, a ler o restante do artigo para quem ainda não pôde entrar em contato com ele, né, no geral. Então, deixem aí os comentários, críticas, né, sugestões e vamos conversando sobre esses temas e outros. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.